Nesse vídeo eu vou listar os meus 20 filmes favoritos de 2024 ou as minhas 20 obras audiovisuais favoritas desse ano. No Letterboxd eu coloquei uma lista maior com mais filmes, vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu vou incluir também aqui alguns filmes do ano passado que eu só vi nesse ano ou que ficaram disponíveis para nós aqui no Brasil apenas nesse ano. Já deixe nos comentários os seus favoritos do ano. Faça aqui um top 10 ou até um top 20 para eu ter uma noção do que vocês estão curtindo. Mas vamos para a nossa lista. Em 20º lugar, O Crepúsculo dos Guerreiros, do Tsui Chiang. Esse trabalho é baseado em um livro e em uma história em quadrinho chinesa sobre uma cidade vertical sem lei que existia em Hong Kong. Ele mistura um contexto real desse ambiente com uma história de máfia e com uma ação mais exagerada e levemente irreal. É um trabalho um pouco mais comercial, talvez, do que os outros filmes do Tsui Chiang, mas ainda é um trabalho bem autoral, principalmente pela forma que o diretor caracteriza tudo e em como impõe uma certa abordagem estética bem própria nas cenas de ação. O Tsui Chiang é um dos maiores cineastas de ação em atividade hoje em dia. Eu tenho textos e vídeos sobre outros filmes dele. Em 19º, O Leme do Destino, do Júlio Bressani. Esse trabalho me lembra muito um outro longa que eu gosto muito do Bressani, que é o filme de amor. Ele parece uma nova versão do filme de amor gravada em digital e mostra a relação doentia entre duas mulheres que depois vira um possível triângulo amoroso. Eu gosto de como o Bressani assume a resolução do digital. Alguns dos seus longas recentes propõem até um contraste entre personagens mais teatrais e uma realidade crua e documental que nasce da abordagem com o digital, da abordagem com fotografia mais realista do digital. Ele nunca tenta emular a textura da película e usa o digital sempre ao seu favor. O Bressani, para mim, é basicamente o maior cineasta vivo hoje em dia no mundo e praticamente tudo que ele lança acaba entrando nas minhas listas do ano. Em 18º, o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. Eu gosto muito como o Glazer parte de um contexto histórico-realista. Esse trabalho é sobre a família de um oficial nazista que mora ao lado de um campo de concentração. Ele parte de uma premissa histórica, mas faz um trabalho com aspectos bem artificiais e bem metódicos, né? Tudo no filme parece que faz parte de uma encenação robótica que comenta sobre a desumanização dos personagens. É um trabalho até bem bressoniano nesse aspecto. Os personagens são modelos de uma certa ideia que o cineasta quer passar. Eu escrevi um texto bem longo sobre esse filme no Letterboxd, então quem quiser pode procurar pelo texto. Em 17º, O Jurado, número 2, do Clint Eastwood. É um trabalho que dá continuidade a essa fase de temas bem libertários do Clint. Essa fase em que ele questiona várias instituições e principalmente questiona as funções do Estado perante as responsabilidades do indivíduo. O filme é sobre o membro de um júri que pode estar envolvido no assassinato que irá julgar. O Clint filma essa história com bastante elegância e com nenhuma vaidade. Essa sua fase recente pode parecer esteticamente menos virtuosa,
porque ele tem essa abordagem bem mais direta, mas essa é uma falsa ideia, já que ele cobre as cenas de modo bastante inteligente e até simbólico em vários momentos. Ele tem uma abordagem clássica bastante sofisticada ao seu modo. Em 16º, o Menu Plaisir, do Frederick Wiseman. Eu acho que esse filme é um dos melhores da carreira do Wiseman. É um longa de 4 horas que mostra o dia a dia de 2 restaurantes de um grande chefe e do seu filho, e enquanto mostra isso, constrói todo um discurso implícito sobre os estágios da matéria-prima dos alimentos e sobre as relações de valor envolvidas nesses estágios. É um trabalho que evidencia muito bem esse método do Wiseman de mostrar tudo a partir de um olhar distanciado, de uma presença invisível da câmera, ao mesmo tempo que constrói um discurso contundente sobre o que mostra apenas pela forma que evidencia certas ações e certos ciclos de algumas práticas em cena. Em 15º, o Grace, do Leonardo Mora Mateus. O Grace é um ótimo exemplo de como uma comédia brasileira pode ter uma narrativa bem didática, mas ao mesmo tempo ser bastante autoral. Ele é sobre uma brasileira que estuda em Portugal, mas recebe uma suspensão injusta da universidade e volta para o Brasil. É um trabalho que está sempre reinventando as suas situações a partir da personalidade da protagonista. Ele é bem dinâmico, bem imprevisível e explora também um certo mistério em como apresenta algumas situações. O diretor tem alguns curtas mais experimentais e você percebe que ele ainda preserva esse lado, ele usa isso para tornar o filme mais estimulante e mais enigmático, mas sem nunca trair esse lado também mais narrativo dele. Em 14º, o Look Back, do Kiyotaka Oshiyama. Essa é uma animação japonesa baseada em um mangá do Tatsuki Fujimoto, sobre 2 garotas que começam a desenhar mangás juntas. A narrativa tem um aspecto bem autobiográfico, já que as 2 personagens representam lados distintos do próprio Fujimoto e a animação tem um traço mais instável que lembra um pouco também o traço do Fujimoto, mas ainda assim é uma animação com escolhas bem próprias, principalmente pelo modo que usa a cor, a luz e em como reforça detalhes das ações e dos gestos dos personagens que no mangá não são tão específicos assim. Eu gosto muito do mangá e também curti bem esse filme. Em 13º, o Clown, do Kiyoshi Kurosawa. O Kiyoshi lançou 3 grandes filmes esse ano, esse é só um deles. É sobre um cara que vende produtos falsificados na internet e depois começa a ser perseguido pelas pessoas que ele enganou. Esse longa mistura um pouco a fase atual do Kiyoshi, que ele faz filmes de terror gravados em digital, mistura isso com uma violência mais arbitrária que remete a alguns dos seus filmes mais antigos. Como ele é gravado em digital, a violência soa bem mais crua e ele também explora muito bem uma ideia de presença virtual e de como a internet tende a apagar a nossa identidade real nesse mundo contemporâneo. Em 12º, O Menino e a Garça, do Miyazaki, uma animação que mostra um garoto que durante a Segunda Guerra vai morar em uma área rural do Japão após o seu pai se casar novamente. É um dos trabalhos mais maduros do Miyazaki, principalmente pela forma que lida com essa ideia
do personagem purgar a sua dor através do encontro com o fantástico. Existe uma relação muito profunda dessa viagem do personagem com as lembranças da sua mãe morta e até com uma ideia mais religiosa e misteriosa. Eu acho que o espelho representa na carreira do Tarkovsky, esse longa representa na carreira do Miyazaki. Inclusive, acho que é um trabalho que tende a ser mais bem avaliado ao longo dos anos. Em 11º, o By the Stream, do Hong Sang-soo. Esse trabalho tem uma trama que lembra os filmes mais antigos do Sang-soo. Ele tem uma trama com mais conflitos, envolvendo ali estudantes e professores universitários, que é um pouco mais complexa que as tramas minimalistas dos filmes atuais do Sang-soo. Porém, a parte estética é muito fiel à sua fase atual. É fiel a essa fase aí mais caseira, entre aspas, do Hong Sang-soo, em que ele faz os filmes praticamente sozinho. E é interessante como ele tira o melhor desses dois mundos nesse filme. A relação entre os personagens possui uma tensão maior que os outros longas atuais, porque a trama é um pouco mais complexa, enquanto que esse aspecto aí caseiro da produção, da fotografia, reforça elementos mais misteriosos e poéticos da história de modo realmente bastante único. Em 10º lugar, o Red Rooms, do Pascal Plant. Ele é uma espécie de suspense psicológico sobre essa moça que acompanha o julgamento de um maníaco sem que você entenda muito bem as intenções dela com isso, e ela tem uma relação muito ambígua com a sua própria imagem. Ela está sempre performando uma imagem, você nunca conhece ela de fato. Parece que ela está sempre querendo se anular de alguma maneira e até usa da sua relação com um mundo underground da internet, com a Deep Web, para fazer isso. Em termos estéticos, o diretor intercala muito bem uma abordagem mais metódica durante o tribunal com uma abordagem mais subjetiva e livre quando mostra a personagem. Ele equilibra muito bem esses dois tons e constrói muito bem vários mistérios envolvendo essa protagonista. Em 9º lugar, o Megalópolis, do Coppola. Eu gravei um vídeo bem longo comentando do Megalópolis. É um trabalho em que o Coppola dá continuidade ao seu projeto aí maneirista de cinema e se utiliza muito bem da tecnologia para fazer isso. É um trabalho que usa a tecnologia na sua temática, na sua forma, que repensa alguns ideais clássicos de beleza e de forma a partir de ideias mais tecnológicas e de exageros estéticos. Também acho que é um filme que tende a ser mais valorizado daqui a alguns anos. Acho que tem muita gente com má vontade com esse filme, então acho que com o devido distanciamento ele vai ainda crescer ao longo dos anos. Em 8º lugar, o Ferrari, do Michael Mann. É um trabalho que segue o Enzo Ferrari, uma das fases mais críticas da sua vida, e com certeza é um dos filmes mais mórbidos do Michael Mann. É um dos que ele melhor trabalha com o tema da masculinidade através de uma chave mórbida. Esteticamente, ele me lembra muito o Black Hat em como usa o scope para desestabilizar a relação entre personagens e os cenários nos enquadramentos, e nas corridas ele faz alguns planos mais próximos dos carros que resultam em ótimas composições visuais. É um cineasta ainda muito preocupado
com esse lado pictórico da imagem, né? Em sétimo lugar, o Mononoke, o Fantasma na Chuva. Esse anime é o primeiro de uma trilogia baseada em uma série de anime com esse personagem que é um boticário viajante que captura espíritos malignos no Japão feudal. O filme é visualmente ainda mais experimental do que a série, toda a caracterização dos ambientes, dos personagens, vai lidar com uma variação radical de formas, texturas e estampas, mas ele também tem momentos mais convencionais quando mostra as batalhas do boticário contra o espírito que deve capturar. Para mim, essa é a melhor animação do ano. Então, se você curte esse formato, vá atrás. Esse filme e a série que o inspirou estão disponíveis na Netflix. Em sexto lugar, o Horizon, capítulo 1, do Kevin Costner. É um trabalho que se passa um pouco antes e durante a Guerra Civil Americana e mostra vários núcleos envolvendo a expansão dos americanos no oeste do país. Eu também gravei um vídeo bem longo comentando mais esse filme. Talvez seja o lançamento que melhor trabalha com uma linguagem clássica de forma mais convencional, de forma mais conservadora até. Ele não é como Coppola, que parte de convenções clássicas, mas tem abordagem mais exagerada, mais maneirista. Não é assim. Aqui o diretor de fato propõe um equilíbrio entre todas as suas escolhas de linguagem que dialoga diretamente com uma ideia de um certo naturalismo hollywoodiano, de um classicismo histórico de fato. Mesmo a relação dele com o western nesse filme não é meramente expositiva ou forçada. Ele vai lidar com as convenções do western de modo bastante natural também. Em quinto lugar, o Garra de Ferro, do Sean Durkin. Ele é baseado na história real de uma família de lutadores em que quase todos os irmãos morreram de forma trágica. Esse trabalho talvez tenha o melhor uso de uma fotografia em 35mm de todo o ano. Ele propõe uma abordagem estética muito intimista e sombria, mesmo lidando com as temáticas de um esporte mais espetacularizado. Ele utiliza muito bem da textura da película para construir isso. Ele subverte muito bem a lógica das performances, das lutas e mostra muito bem a intimidade daquela família para relatar essa história e todo esse processo de luto constante. Em quarto lugar, o Frieren e a Jornada para o Além. Esse não é um filme, na verdade, é uma série de anime, mas tô colocando aqui como obra audiovisual. É um anime que narra a vida de uma elfa depois que ela participou de uma grande jornada com um grupo que derrotou um demônio poderoso. O anime intercala uma abordagem mais lenta e mais focada em aspectos cotidianos que remete até ao Ozu. Ele intercala isso com momentos de ação que lembram um shonen mais clássico. A parte lenta ocupa a maior parte dos episódios, mas é uma lentidão bastante lírica e muito focada em relações humanas. Ele tem várias elipses, várias passagens de tempo e está sempre priorizando impressões poéticas a longo prazo. Eu li boa parte do mangá do Frieren também e recomendo muito tanto o mangá como o anime. E agora vamos para o nosso top 3, para os meus 3 favoritos do ano. Em terceiro lugar, o A Besta, do Bertrand Bonello. Eu já gostava de algumas coisas do Bonello, mas esse aqui virou com certeza o meu filme
favorito dele. Ele segue a personagem no futuro que passa por um processo de relembrar das suas vidas passadas, e cada vida passada é uma espécie de segmento específico do filme que reflete o seu tempo, tanto na história como também no modo que é filmado. Por exemplo, a parte que se passa na Belle Époque é filmada em película. O que se passa atualmente no futuro é gravado em digital. O modo que o diretor filma os segmentos, que decupa e caracteriza tudo, reflete muito bem paradigmas visuais de cada época. Acho que isso é a melhor coisa desse longa. Ele não tem apenas essa diferença temática entre as suas partes, mas formalmente reflete sobre aspectos visuais e culturais de cada época. Então acaba sendo um longa também sobre as diversas possibilidades do cinema ao retratar isso. Em segundo lugar, o Kimi, do Kiyoshi Kurosawa. Esse é um filme de terror de 40 minutos, ele é um média-metragem sobre um professor de culinária que se envolve com uma morte e passa a ser assombrado por algo misterioso. Esse seu assombro se reflete muito nas suas relações cotidianas e na sua relação com os ambientes à sua volta. O final do filme me lembra muito os filmes da Maya Deren, principalmente em como o diretor comenta de uma certa alienação do personagem a partir de um viés mais experimental, que prioriza essa estranheza com a casa, com a rua, com os ambientes do dia a dia desse homem. Esse foi um dos 3 filmes que o Kiyoshi Kurosawa lançou nesse ano, e eu acho que esse é o melhor, e foi também, na minha visão, o melhor filme de terror de todo o ano. Para quem não conhece, esse diretor é provavelmente o melhor cineasta de terror vivo atualmente. Já falei dele em vários outros vídeos aqui do canal. E em primeiríssimo lugar, o Maharaja do Nichilan Saminathan. Esse é um filme indiano, um suspense indiano. Ele começa com uma premissa simples sobre um barbeiro que quer encontrar quem roubou um objeto seu de valor sentimental, mas aos poucos ele fica bastante complexo, tanto devido à trama, que apresenta várias viradas, como também devido a questões da direção que refletem sobre o processo cinematográfico do próprio filme. Ele começa a se reinventar de várias maneiras, e quanto mais absurdo ele fica, quanto mais exagerado ele fica, mais você se vê entregue emocionalmente a tudo aquilo, porque o diretor manipula tudo muito bem. Ele me lembra muito o Violação de Conduta do McTiernan, nesse sentido de que você nunca pode confiar na atual versão que o longa apresenta, mas ele é tão bem encenado dramaticamente que você se entrega sempre às novas versões que o diretor vai apresentando. Enfim, o cinema contemporâneo indiano é, na minha visão, o melhor cinema de gênero produzido atualmente, e esse filme é mais uma grande prova disso. Muita gente perguntou se eu achei que esse ano foi fraco para o cinema, e assim, é impossível responder isso, porque o que eu assisti foi apenas um recorte, né, ínfimo do ano, né? Eu tento, claro, assistir a uma certa variedade de obras, mas ainda a perspectiva bastante limitada. Ainda é um recorte meu. De toda forma, de acordo com o que eu vi, eu acho que foi um ano muito bom, um ano muito interessante, e se eu fosse destacar algumas coisas, eu daria um destaque especial para os filmes do Kiyoshi Kurosawa. É um cineasta aí no seu ápice,
que lançou 3 obras que comprovam isso totalmente. Daria um destaque para algumas animações japonesas, o Mononoke, o Look Back, o Fundo Miyazaki e o Frieren. São obras absurdas. Se você curte anime e não viu esses trabalhos, assista imediatamente. E também destacaria algumas obras de teor mais clássico que ficaram bastante em voga esse ano, como Megalópolis, como o Horizon, como o Fundo Clint, entre outros. São trabalhos que remetem a ideias de um classicismo, mas que lidam com isso de modo muito particular, que propõem abordagens distintas sobre isso, cada uma ali ao seu modo. Mas é isso. Eu tenho críticas sobre todos esses filmes, seja aqui no canal ou no Letterboxd, então se você ficou mais curioso sobre a minha perspectiva em relação a algum deles, é só procurar pela minha crítica. Deixe aqui nos comentários a sua lista de favoritos para eu ter uma ideia do que você achou desse ano. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam. Eu estou preparando bastante coisa aqui para o canal para o próximo ano e até o próximo vídeo.